Olá, meu nome é Andreia, eu sou gerente de canais da 3D Systems aqui no Brasil e hoje eu vou apresentar para vocês nossa solução de tecnologia MJP, que trabalha com materiais de cera pura, materiais 100% cera, tá? Essa solução para fundição resulta em uma queima 100% sem cinzas e com isso temos uma fundição de qualidade em um tempo muito rápido, tá? Isso considerando todo o processo, desde a preparação do arquivo, até a impressão, até a fundição, até ter, né, a peça final em suas mãos. Para quem não conhece a 3D Systems, nós somos uma empresa pioneira no segmento da impressão 3D. Nosso fundador, Chuck Hull, inventou a primeira tecnologia de impressão 3D, a estereolitografia. E a nossa empresa, que tem aí em torno de 35 anos de existência, ela foi responsável pela invenção das principais grandes inovações em impressão 3D. O nosso portfólio é o mais completo, tá, nesse mercado, contando com softwares, tá, com as impressoras, né, são várias tecnologias, e com produção e desenvolvimento de materiais para diversas indústrias e segmentos. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura pequena, com um grande enfoque no pós-vendas, tá? Então, nós temos técnicos locais, né? Funcionários mesmo da 3D Systems, que são responsáveis por instalação, treinamento, manutenção, né, dos equipamentos. E o nosso canal de vendas é através dos revendedores. Então, nós temos aqui no Brasil revendedores treinados e credenciados, tá? Para fazer os atendimentos comerciais. Aqui nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a 3D Systems.
Bom, é isso aí. E o nosso objetivo nessa apresentação, como eu disse, é falar sobre a tecnologia MJP, mas a que trabalha com cera, tá? A MJP Wax. E nós vamos dar um enfoque um pouco maior nesse equipamento, que é a Project 2500, que é o nosso equipamento de linha de entrada nessa categoria, tá? Bom, essas impressoras, elas imprimem padrões de cera que são altamente precisos, tá? De alta resolução, elas podem imprimir peças com detalhes muito finos, tá? Finos e precisos, e sem as restrições que nós temos na usinagem, né? Isso é as restrições geométricas, além dos custos extras, tá? Aqui nós temos outro pequeno vídeo, mas esse mais rápido, e sobre a MJP Wax. Então, aí tá a Project 2500, né, que eu comentei, a interface da impressora, ela é muito simples. Essa já é um equipamento um pouquinho maior, 3600. A parte branca é suporte, que também é cera, e a parte violeta é a parte de construção. Pós-processo, que também é bem simplificado. As peças em cera e as peças finais. Muito bom. Bom, dentre as principais vantagens da utilização dessa tecnologia, eu gostaria de destacar uma maior agilidade no processo, tá? E essa maior agilidade, ela faz com que as suas peças cheguem mais rápido ao mercado, tá? A produção, utilizando moldes de função direta, ela, que é o que é possibilitado, né, por essa tecnologia, ela é até 90% mais rápida, porque não tem a necessidade de ferramentas, tá? E as impressoras, elas podem trabalhar autonomamente 24, até 24 horas seguidas, tá? Isso, elas podem trabalhar 24 por 7, sem a necessidade de ter um operador ali, um colaborador full-time acompanhando a impressão, tá? E isso também reduz os custos da mão de obra. Nós temos também a questão de ter a melhor qualidade, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma liberdade maior para testar as alterações do seu produto, porque você consegue fazer isso de uma forma mais rápida com a impressora. Tá? Então, você pode fazer as alterações necessárias, né? Alterar seu arquivo, fazer as impressões para validar, fazer a fundição, né? E com isso você também passa a ter um ganho aí considerável no tempo para as alterações. E também você pode produzir peças personalizadas, tá? Então, isso é também uma das vantagens deste equipamento. Ainda falando, né, dessas vantagens, então, além da redução dos custos e do tempo, né, para termos a peça final, nós temos ainda que destacar a elevada confiabilidade dos nossos materiais, que são 100% cera, e oferecem peças duráveis, tá? Com resultados confiáveis em todos os processos e em todos os equipamentos de fundição por cera perdida, tá? Essas impressoras, elas foram projetadas para imprimir bordas afiadas, detalhes extremamente nítidos e superfícies lisas com alta fidelidade, tá? Então, elas são ideais para prototipagem de precisão e também para fabricação de peças, né, de metal, de uso final com um polimento manual, tá? A gente fala muito desse equipamento, né, dessa tecnologia para produção de joias, mas ela também tem um fit bem interessante com outras aplicações, né, como, por exemplo, a fundição automotiva, a produção de dispositivos médicos com microdetalhes, componentes elétricos, estatuetas, né, réplicas para premiações, por exemplo, itens colecionáveis, dentre outros. Então, assim, nós podemos apostar esse equipamento em diversos segmentos industriais, tá?
Agora nós vamos ver um pouquinho do processo da tecnologia MJP. Então, como essa tecnologia imprime as suas peças. Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar, que é bem interessante, a MJP, ela é uma tecnologia que tem equipamentos que imprimem em plásticos, tá? Tem também equipamento que trabalha com plástico e ligas emborrachadas, e tem esses equipamentos que trabalham 100% cera, tá? Bom, um dos principais motivos para esses nossos equipamentos, né, para esses equipamentos da tecnologia NJP entregarem um resultado melhor que outros equipamentos da mesma categoria, é a alta fidelidade das peças com relação aos arquivos, tá? Isso ocorre porque os nossos equipamentos têm uma resolução maior, tá? E também em função de um processo que foi desenvolvido e patenteado pela 3D Systems, que nós chamamos de química da mudança de fase. Então, esse processo é muito simples, tá? Nele, o nosso material Visijet passa por um controle térmico, onde, à medida que cada gota aquecida de material é lançada no processo, ela esfria imediatamente e ela mantém a sua forma quando ela pousa na peça em construção, tá? Ou no suporte, tá? Então, isso faz com que a gente tenha, faz com que o material impresso não escorra nas bordas ou não se acumule nos cantos, tá? Então, por isso que a gente tem as bordas mais afiadas, os buracos mais definidos, mais redondos, todas as geometrias mais fiéis, né, ao seu formato, e os cantos limpos. E também, com isso, a gente tem uma excelente qualidade de parede lateral. A Project 2500W, ela tem uma resolução de 1200 por 1200 por 1600 dpi. E a Project 3600, ela tem 750 por 750 por 1600 dpi. Tá? É um equipamento um pouco maior. E ambos equipamentos têm a capacidade de imprimir camadas de até 16 microns, tá? E aí, com isso, tem uma resolução bem alta, bem interessante, tá? Com uma melhor definição de detalhes e com um excelente acabamento de superfície, tá? A Project 2500W, ela tem uma área de impressão em centímetros, tá? De 29,5 por 21,10 por 14,5. Então, é uma área de impressão grande, quando comparada com os outros equipamentos da categoria, tá? Que trabalham com cera, ela chega a ser quase 4 vezes maior que a média, tá? Das áreas de impressão dos equipamentos concorrentes. E é por conta dessa área de impressão que nós conseguimos fazer mais peças por corrida, né? E o que
acaba trazendo uma amortização mais rápida do equipamento e um maior retorno de investimento, um retorno de investimento mais rápido, tá? Bom, como nós já falamos também, o desempenho da fundição é confiável, porque nós estamos trabalhando com materiais 100% cera, diferente de outras soluções concorrentes, onde os materiais, eles são cera plastificada, tá? Então, essa cera plastificada, ela exige mais reforços, mais esforços, principalmente para fazer o pós-processo, ela requer ajustes, ela requer ações adicionais, tá? Então, mais tempo e mais custo. No nosso equipamento também a gente tem o custo da mão de obra reduzido, porque a máquina funciona bem automatizada, né? Ela funciona sozinha, não precisa ninguém ficar ali acompanhando a impressão. Ela tem um pós-processamento também bem simples, tá? Onde a cera do suporte, que é uma cera diferente da cera usada na construção da peça, ela derrete facilmente e sem a necessidade da intervenção manual. Então, é um pós-processo hand-free, né, que nós falamos. Outra coisa que impacta também aí na redução do custo da mão de obra é o fato dela ter uma excelente qualidade de superfície, tá? Uma superfície super lisa. Então, isso reduz a necessidade de acabamento nas peças finais, tá? E junto, somando a isso tudo, temos o nosso software, o 3D Sprint, que acompanha todos os equipamentos, tá? Esse software, ele tem recursos avançados que simplifica o fluxo de trabalho, né? E também evita que você tenha que investir em outros softwares de outros fornecedores para preparar e otimizar os seus arquivos para impressão, tá? Então, aqui quando nós dizemos que nós temos uma velocidade até 10 vezes mais rápida comparada com as soluções semelhantes, né, com as soluções que concorrem com esse equipamento, nós estamos somando tempo de impressão, tá? O tempo de pós-processo, que também é muito rápido, e as facilidades, a economia de tempo que o nosso software 3D Sprint traz, tá? Bom, e aí, reforçando mais uma vez a informação, o nosso material VisiJet M2 Cast é 100% cera, tá? Então, ele oferece padrões duráveis para desempenho e resultados confiáveis em todos os processos e equipamentos de fundição por cera perdida, tá? Aqui nós vemos as especificações técnicas da Project 2500. Como eu falei, esse equipamento é o nosso carro-chefe, é o equipamento de entrada, né, nessa tecnologia. A Project 3600 já é um equipamento um pouco maior, bem interessante também, né, mas hoje nós estamos focando nesse. Nós temos essas informações, catálogos, guias de aplicação dessa e de outras soluções, isso pode ser baixado no nosso site, tá? O material já está em português, tá até diferente um pouco aqui do slide, então eu convido vocês a acessarem o nosso site e procurarem esses materiais em português no nosso site. Bom, então, em resumo, o que faz o nosso equipamento ser melhor, né? Ser uma melhor opção é o fato dela ter uma melhor cascabilidade, né? Vamos dizer assim, porque os nossos materiais são os únicos materiais de impressão 3D 100% cera, tá? Então, eles oferecem uma alta qualidade, mesmo em peças finas e com geometrias complexas. E, além disso, nós temos uma maior velocidade de impressão, que pode chegar a até 10 vezes mais rápido, tá? Isso somando todo o processo, impressão, pós-processo e organização da impressão com o software. E também temos uma área de impressão até quase 4 vezes maior, tá, que os equipamentos concorrentes, e isso na Project 2500, que é o nosso equipamento de linha de entrada. Tá? E agora nós vamos ver alguns cases de sucesso, tá? De aplicações que usam essa solução. Então, eu queria comentar que nós temos muitos desses equipamentos sendo utilizados aqui no Brasil, tá? Então, realmente são vários, acho que é uma das linhas que nós mais temos aqui.
Só que a maior parte está em empresas do segmento de joias, tá? Que é um segmento um pouco restritivo. Então, nós não temos nenhum case público aqui no Brasil, tá? Então, esses cases que eu vou mostrar, o primeiro, é, esse case é do componente, é do motor de uma turbina de uma empresa americana chamada Turbine Technology, tá? Então, esse case completo também consta no nosso site, com todos os detalhes, para quem se interessar. Essa empresa, quando adotou essa tecnologia MJP 100% cera, eles passaram a ter as peças 70 vezes mais rápido e 10 vezes mais barato. O que aconteceu? Quando eles usavam as ferramentas tradicionais, eles demoravam até 5 semanas para construir essas peças, tá? Que com a impressora eles constroem em horas, e elas custavam, esse conjunto, cerca de US$ 20.000. Com a impressora, eles imprimem durante a noite, tá? Eles deixam a impressora trabalhando, produzindo, sem supervisão, né? Não tem necessidade de ter uma pessoa ali acompanhando. E essas mesmas peças que custavam US$ 20.000 têm um custo final de US$ 2.000, um pouco menos de US$ 2.000, tá? E além disso, eles ainda destacam uma melhora significativa na qualidade dos produtos. Então, bem interessante. Esse outro case é um case da Honda Performance, que é a unidade que produz os carros de corrida da Honda. Tá? Esse case ele começou em 2009, e o desafio deles era tirar um motor V6 de um dos veículos de produção, né, para transformá-lo em um motor de corrida. Mas eles não queriam perder aí muitos anos com isso, né, que é o que normalmente acontece, processos costumam ser longos. E aí eles adquiriram uma impressora 3D NJP 100% cera, tá? Para ganhar agilidade nesse processo. E o resultado foi que em março de 2010, eles já tinham em mãos, já tinham esse motor que é o HR28TT, que é da equipe, né, da Honda Racing. E então eles levaram 11 meses para ir da ideia ao produto final, graças ao equipamento, porque eles conseguiam trabalhar arquivo, imprimir, fundir, testar, voltar, fazer as alterações necessárias de uma forma muito autônoma, tá? E eu também acho interessante mostrar cases como esse para lembrar que, apesar desse equipamento ter um fit muito bom com o segmento de joalheria, ele também atende muito bem com méritos, né? Ou aí outros segmentos. Bom, esse outro case é de uma joalheria, é da Optal Diamonds, também americana, e o desafio deles era acelerar o seu processo de fabricação em linhas gerais, tá? Então, ter uma aceleração aí, uma produção maior, mas, obviamente, mantendo a qualidade dos produtos, tá? Eles também queriam ter mais independência para trabalhar com geometrias complexas, com geometrias mais criativas, inclusive para poder atender às solicitações dos clientes, tá? E, obviamente, que eles precisavam que tudo isso acontecesse de uma forma rápida e econômica. A ideia não era aumentar custos, né? A ideia era ganhar produtividade e reduzir custos. Bom, eles adquiriram inicialmente um equipamento da 3D Systems, tá? 100% cera, hoje eles têm mais de um equipamento. Hoje eles trabalham com um processo de fabricação onde eles podem ter em torno de 50 peças de cera, tá? Prontos em 10 horas. Isso eles conseguem imprimir e fundir no mesmo dia, tá? Ou eles podem, eles têm também a opção de imprimir uma quantidade pequena de peças em até 2 horas, e essa mesma produção, essa produção pequena, ela levava em cerca de 5 horas só de usinagem CNC, para o restante do processo, tá? E essa empresa, eles reportam um retorno de investimento mensal maior, acima de 12 vezes o custo do equipamento, tá? Obviamente, eles estão considerando todos os custos envolvidos, né? Os custos com ferramenta, a redução de custos de mão de obra, o aumento da produtividade, né? Em função aí da redução no tempo do processo.
e a possibilidade deles atenderem uma demanda maior de clientes. E eles também atendem outras empresas do segmento de joalheria que ainda não têm impressão 3D, tá? Bom, e para terminar, nós temos esse case da Gel Smith, bem interessante. Eles produziram botões de punho, abotoaduras, né, personalizadas, para um colaborador da 3D Systems, para ele participar de um jantar de gala. Eram abotoaduras com o logo da 3D Systems. Então, esse mesmo colega, né, que queria as abotoaduras, ele projetou, usando o software Geomagic Design Direct e o Geomagic Wrap. Ele levou 30 minutos para projetar, tá, essa peça. Ele testou o design da impressão no modelo plástico, também no equipamento MJP plástico, simplesmente porque ele tinha isso disponível, tá? Senão ele poderia fazer direto no equipamento de cera. E aí, depois que ele validou que as peças estavam ajustadas e corretas, né, de acordo com as expectativas dele, então elas foram impressas em cera e, posteriormente, elas foram fundidas em prata, com um fundo fosco, acho que nem dá para ver direito aí pela imagem, mas elas tinham um fundo fosco e um acabamento de alto brilho para destacar as letras 3D, né, do nosso nome, do 3D Systems. Ok? Bom, então por hoje era isso. Essa foi uma breve apresentação da nossa tecnologia MJP, imprimindo em materiais 100% cera. Tá? Lembrando que vocês encontram esses materiais em português, com mais detalhes no nosso site, tá? E caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato conosco ou com um dos nossos resellers. Ok? Obrigada.